A criação de normas com ampla participação da sociedade é um compromisso e uma tradição da ANEEL. Por esse motivo, a agência conta com meios para que consumidores e demais interessados possam apresentar suas contribuições em temas relacionados aos serviços de energia elétrica. Afinal, eletricidade é essencial para todos. Veja como funciona a estrutura que a ANEEL criou para ouvir você. Ao iniciar análise sobre um tema, ou para aprofundar estudos já iniciados, a ANEEL realiza a tomada de subsídios. Nesse momento, a agência recebe contribuições por escrito e pode realizar reuniões técnicas presenciais ou via internet. Quando a ANEEL apresenta uma proposta de nova norma, é realizada uma consulta pública, que recebe contribuições exclusivamente por escrito. Já na audiência pública, a ANEEL, diante de assunto relevante, convida a sociedade a apresentar suas contribuições em sessão pública, presencial ou via internet. Acesse o site para mais informações sobre como participar das decisões da ANEEL. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Por que sua tarifa de energia elétrica muda todo ano? O preço da energia elétrica é calculado uma vez ao ano pela ANEEL para garantir à população o fornecimento de energia em qualidade e proporcionar recursos suficientes para manter as atividades das empresas do setor. Na tarifa, estão incluídos os custos de aquisição e transmissão de energia e os encargos setoriais, sobre os quais a distribuidora possui pouca ou nenhuma gestão. Há também os custos totalmente gerenciados pela empresa para manter suas atividades. Esses valores são calculados pela ANEEL em 2 tipos de processos: revisão tarifária periódica e reajuste tarifário anual, previstos nos contratos das distribuidoras com o governo federal. A revisão tarifária periódica é realizada a cada 5 anos em média, com a participação dos consumidores em audiências públicas. O objetivo é definir um valor que cubra os custos gerenciados pelas distribuidoras para manter sua operação. A ANEEL faz o cálculo propondo uma metodologia que incentiva a eficiência de cada distribuidora. É o chamado Fator X. O Fator X é um índice criado pela ANEEL que converte em descontos na tarifa parte dos ganhos da distribuidora com produtividade e aumento de mercado. Com isso, a conta fica mais justa. No reajuste tarifário calculado uma vez por ano, são atualizados os custos sobre os quais a empresa possui pouco ou nenhuma gestão. Além disso, os custos das distribuidoras são atualizados pela inflação e pelo Fator X. Se eu já pago a tarifa, por que pago também a bandeira tarifária? A ANEEL sempre calcula a menor tarifa necessária para custear o funcionamento do setor elétrico. Em alguns meses do ano, a geração de energia fica mais cara e aí entram as bandeiras tarifárias, sinalizando esse custo na sua conta. O resultado disso é que quando a ANEEL calcular as novas tarifas da sua distribuidora, esse custo não entra no cálculo, assim o reajuste anual fica menor. As revisões e os reajustes das tarifas são conduzidos pela ANEEL com toda a transparência. Os índices são definidos em reuniões públicas semanais abertas à população e transmitidas ao vivo pela internet. Se ficou alguma dúvida, acesse o site www.aneel.gov.br e baixe em seu smartphone o aplicativo ANEEL Consumidor. Quanto mais informação você tiver, mais inteligente será o seu consumo. Senhoras e senhores, bom dia. Declaro aberta a reunião virtual da audiência pública número 001 de 2022. A Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de recebê-los para participarem desta reunião virtual, que tem como objetivo obter subsídios para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da Companhia Sul-Sergipana de Eletricidade, a SUGIP, a vigorar a partir de 22 de maio de 2022, e a definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DEC, e frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, FEC, para o período de 2023 a 2027. Esta audiência pública está vinculada à Consulta Pública 4 de 2022 e está sendo realizada virtualmente e ao vivo pelo canal da ANEEL no YouTube, considerando a segurança de todos e em virtude da pandemia do Covid-19. Convido a todos para ouvirmos o hino nacional brasileiro.
Ipirangas, margens plácidas, de um povo heróico brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velha, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, e diga o pendilouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Você está sem som, Alexandra. Perdão. A mesa diretora desta reunião virtual é composta pelos seguintes membros. Por mim, Alexandra Lúcio Salles de Carvalho, assessora da diretoria da ANEEL e presidente desta audiência. Michael Angel Santos Arcieri, diretor da Câmara Técnica de Energia Elétrica da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado de Sergipe. Charles Alexandre Lenza Rocha, analista superior, engenheiro eletricista da Superintendência de Gestão Tarifária. Renato Eduardo Farias de Souza, especialista de regulação da Superintendência de Regulação de Serviços de Distribuição. E Fernando Soares Ferreira Miranda, analista administrativo da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública e secretário desta audiência. Estamos com a presença do corpo técnico da ANEEL nesta manhã, evidenciando nosso compromisso com as justas expectativas da sociedade para o evento de hoje. Lembro que os servidores da ANEEL que auxiliam na realização desta audiência pública e que promovem o cálculo das tarifas da SUGIP possuem grande capacitação técnica e comprometimento com a transparência e o interesse público, sobretudo com a satisfação dos consumidores de energia elétrica. Mesmo comprometimento de cada uma das senhoras e dos senhores consumidores de energia elétrica que estão hoje dedicando parte importante do seu dia a esse relevante exercício de cidadania. Assim, registro a importância para a ANEEL da realização desta audiência pública, pois a ampla consulta à sociedade é um importante instrumento de apoio ao processo decisório da agência, que precede a expedição de suas principais decisões.
Logo, estamos realizando esta audiência pública para apresentar aos consumidores os resultados preliminares obtidos no processo de revisão tarifária da SUGIP e coletar as contribuições dos expositores, visando o aperfeiçoamento do processo. A revisão tarifária periódica das distribuidoras de energia elétrica está definida em lei e visa estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, com definição dos custos operacionais eficientes e dos investimentos realizados com prudência pela concessionária. O processo de revisão tarifária ordinária da SUGIP teve início há vários meses, compreendendo, entre outras, as seguintes etapas: a apresentação pela concessionária das informações requeridas, elaboração pela ANEEL da primeira proposta de revisão tarifária e a apresentação dessa proposta ao Conselho de Consumidores e à concessionária, manifestação do Conselho e da concessionária sobre a proposta apresentada e a divulgação no site da ANEEL da audiência pública das notas técnicas com as propostas para a revisão tarifária. As apresentações, hoje realizadas, bem como as contribuições que forem enviadas à ANEEL por meio do nosso site ou via correio até o dia 1º de abril, serão analisadas pela agência antes da decisão sobre as tarifas a serem efetivamente aplicadas. Esta reunião virtual obedecerá aos seguintes procedimentos: vídeo institucional sobre como participar das audiências públicas, apresentação da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe, apresentação da Superintendência de Mediação Administrativa Setorial até 15 minutos, apresentação da Superintendência de Regulação de Serviços de Distribuição de até 15 minutos, a apresentação da Superintendência de Gestão Tarifária, também de até 15 minutos, e a manifestação dos expositores inscritos, se assim tiverem, limitada a 5 minutos cada. Estava prevista a apresentação do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da SUGIP, mas o Conselho optou por não utilizar o espaço oferecido. Importante destacar que o Conselho ainda poderá se manifestar no âmbito do processo da Consulta Pública 4 de 2022 e o prazo para contribuição segue até o dia 1º de abril deste mesmo ano. O encerramento da reunião está previsto para as 12 horas de hoje. Assim, dando início a esta audiência, passaremos a um vídeo institucional explicativo de como participar das audiências públicas virtuais da ANEEL. Sempre que a ANEEL tem que tomar alguma decisão importante sobre o setor elétrico brasileiro, ela consulta os cidadãos e agentes do setor. A audiência pública é um dos principais meios para a ANEEL ouvir a sociedade. Para facilitar e ampliar a participação da sociedade nas decisões da agência, as audiências públicas podem ser acompanhadas pela internet. Qualquer cidadão pode participar e contribuir com opiniões e sugestões. Você pode participar ao vivo ou também enviando um vídeo, áudio ou mensagem de texto pelo WhatsApp ou por e-mail. Para participar ao vivo na audiência pública, você deve se inscrever antecipadamente pelo WhatsApp ou e-mail. Após a inscrição, você receberá o link de entrada na audiência, com o horário marcado para sua exposição. Se você enviar um vídeo, não se esqueça de seguir as seguintes regras. Cada participante poderá enviar apenas um vídeo, com duração máxima de 5 minutos. No início do vídeo, informe o seu nome e outros dados que julgar necessários. O formato do vídeo deve ser padrão H264. A resolução deve ser de 720 pixels em widescreen. Se estiver gravando no celular, use o aparelho na posição horizontal. Além disso, grave o vídeo em local com fundo branco ou claro. Mas atenção! Vídeos com mais de 5 minutos ou que não sejam referentes ao tema poderão ser cancelados pela presidência da audiência. As falhas de áudio ou vídeo durante a reprodução do arquivo são de inteira responsabilidade dos produtores. A opinião dos cidadãos é importante para a ANEEL e para o setor elétrico brasileiro. Participe! ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Passo a palavra para o diretor da Câmara Técnica de Energia Elétrica da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe, o senhor Michael Angel Santos Arcieri. Bom dia a todos.
sou Michael Acieri, diretor da Câmara Técnica de Energia Elétrica da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe, a AGRESE. Em nome do diretor-presidente da AGRESE, Luiz Hamilton, gostaria de saudar todos aqui presentes. Informo que, devido a compromisso já pré-estabelecido com o governo do Estado e com o ministro do Desenvolvimento Regional, o diretor-presidente não pôde estar presente. Gostaria de agradecer o convite por participar dessa audiência pública, né, sendo de extrema importância para os consumidores da região sul-sergipana, daqui do nosso estado, onde temos 12 municípios atendidos pela SUGIP. A AGRESE, ela está no seu segundo ano de execução descentralizada das atividades complementares voltadas para a regulação, controle e fiscalização de serviços, instalações de energia elétrica a serem executadas aqui no estado. Ela é exercida após a celebração de contratos de metas com algumas superintendências da ANEEL, exemplo da SMA, SFF, SFE. E essa audiência, né, ela é de extrema importância, pois essa definição dos limites dos indicadores de continuidade, DECFEC, ela busca a qualidade do serviço prestado pela distribuidora em relação aos aspectos regulatórios, né? Em relação à duração e à frequência das interrupções de energia elétrica aqui na região sul-sergipana. E a revisão tarifária também ela assegura aos prestadores, né, uma receita suficiente para cobrir certos custos operacionais. Tá? Então, gostaria de finalizar minha fala informando que a AGRESE está à disposição de todos os consumidores, né, das distribuidoras, né, de alguma forma, sempre buscar uma qualidade de serviço para toda a comunidade sergipana. Obrigado. Agradeço as palavras do senhor Michael. Para a segunda apresentação, passamos a palavra para o servidor da Superintendência de Mediação Administrativa Setorial da ANEEL, Fernando Miranda, que detalhará os indicadores comerciais da SUGIP, bem como os aspectos relacionados às reclamações e à satisfação dos consumidores. Bom dia a todos, meu nome é Fernando Miranda, sou analista da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública da ANEEL. Vou apresentar aqui alguns dados da Companhia Sul-Sergipana de Eletricidade, a SUGIP, dados sobre a satisfação dos consumidores residenciais com relação à distribuidora, dados da Ouvidoria da ANEEL acerca da distribuidora, alguns indicadores comerciais e ainda falar um pouco sobre os canais de comunicação da ANEEL. A ANEEL realiza todos os anos a pesquisa IASC para avaliar a satisfação dos consumidores residenciais com relação às distribuidoras de energia elétrica, isso tanto concessionários quanto permissionários. Os dados obtidos no IASC são utilizados como subsídio para as ações de fiscalização da ANEEL e ainda para a emissão de novas normas por parte da agência. A nota obtida no IASC é utilizada ainda no cálculo do componente Q do fator X nas tarifas de energia elétrica. Em 2020, foram entrevistados 300 consumidores residenciais na área de concessão da SUGIP. Veremos no próximo slide as notas da SUGIP nos últimos 5 anos. Podemos ver aqui que a maior nota obtida pela distribuidora no IASC foi no ano de 2019, 76,69. E essa nota praticamente se manteve no último IASC de 2020, 76,01. Isso fez com que a SUGIP fosse a campeã na categoria Nordeste e ainda a segunda colocada entre as 53 concessionárias de distribuição de todo o país no Prêmio ANEEL de Qualidade 2020. Tem que se ressaltar que a distribuidora também ganhou em 2019 a categoria Nordeste. Aqui temos um detalhamento dessa nota de satisfação, 76,01. Essa nota variou um pouquinho em relação à nota de 2019, menos 0,89%, e como dito anteriormente, colocou a concessionária em primeiro lugar na categoria Nordeste e em segundo dentre todas as concessionárias de distribuição do Brasil. Com relação à execução de serviços comerciais, todos os serviços que a distribuidora presta aos seus consumidores, eles têm prazos, e esses prazos estão estabelecidos na resolução número
SUGIP-2021 da ANEEL. Em 2020, a SUGIP prestou 35.807 serviços aos seus consumidores, sendo que 99,74% foram realizados dentro do prazo normativo. Já em 2021, a SUGIP prestou 39.541 serviços aos seus consumidores, sendo 99,82% realizados dentro do prazo normativo. Aqui temos as reclamações recebidas na ouvidoria da ANEEL contra a distribuidora entre os anos de 2017 e 2021. O número relativamente pequeno, mas por conta do tamanho da área de concessão e da distribuidora. Em 2020 foi o maior número de reclamações, 24, e em 2021 foram 18 reclamações. Aqui temos as 5 reclamações mais frequentes recebidas na ouvidoria da ANEEL entre os anos de 2017 e 2021, agora divididos por tipologia. Em primeiro lugar, temos ligação. Em segundo, variação de consumo, consumo elevado, erro de leitura. Em terceiro, falta de energia, interrupção do fornecimento. Em quarto lugar, ressarcimento de danos elétricos. E em quinto lugar, extensão de rede. Como que o consumidor pode resolver um problema com a SUGIP? Em primeiro lugar, entrar em contato com a distribuidora em seus canais de atendimento. Estão os canais de atendimento da SUGIP. Não resolveu o problema no primeiro passo, ainda tem uma instância dentro da própria distribuidora, que é a ouvidoria da distribuidora. Aí temos o telefone da ouvidoria da SUGIP, que também pode ser acessado o formulário no site. Não resolveu nem no primeiro passo e nem no segundo passo, aí sim o consumidor deve entrar em contato ou com a agência estadual, a Agrese, que tem convênio com a ANEEL no estado de Sergipe, ou entrar em contato com a própria ANEEL. A ANEEL atende no telefone 167, através do chat online, formulário no site da ANEEL e ainda através do aplicativo ANEEL Consumidor. Falando sobre o aplicativo ANEEL Consumidor, nele o consumidor tem acesso a diversas funcionalidades. Ele pode informar falta de luz, fazer denúncia, ver vídeos institucionais, ver ainda sobre a bandeira tarifária vigente, simular a sua fatura de energia e ver quanto custa cada componente e ainda registrar uma reclamação contra a distribuidora. A ANEEL está presente também nas redes sociais. A ANEEL tem Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Prezando sempre pela transparência e publicidade de seus atos, a ANEEL tem um canal no YouTube. Nesse canal são transmitidas ao vivo as reuniões públicas da diretoria, em regra todas as terças-feiras às 9 horas da manhã, e também são transmitidas ao vivo as audiências públicas, como essa que estamos realizando hoje. Nesse momento de pandemia, as audiências públicas estão sendo realizadas de forma virtual. Agradeço a todos pela atenção e tenham um bom dia. Agradeço a apresentação do Fernando. Para a segunda apresentação, passamos a palavra para o servidor da Superintendência de Regulação de Serviços de Distribuição, Renato de Souza, que detalhará os indicadores de qualidade do serviço e as condições gerais de fornecimento de energia elétrica da SUGIP. Bom dia a todos que participam desta audiência pública. Meu nome é Renato Eduardo, faço parte da equipe da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, SRD, e vou apresentar agora um panorama geral do processo de estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade da distribuidora Companhia Sul Sergipana de Eletricidade, SUGIP. Os dois principais indicadores de qualidade do fornecimento de energia elétrica são o DEC, que é a média de horas que os consumidores ficaram sem fornecimento de energia no período de apuração, e o FEC, que é a média de interrupções de fornecimento que os consumidores experimentaram no período de apuração. Para cada um desses indicadores são obtidos valores de referência que são denominados de limites. Por sua vez, esses indicadores, o DEC e o FEC, eles são estabelecidos para subdivisões da empresa chamadas de conjuntos de unidades consumidoras. Aqui,
vemos uma breve visualização do desempenho da SUGIP no cumprimento dos limites do indicador DEC no ano de 2021. Vemos que dos 6 conjuntos da empresa, todos eles cumpriram seus respectivos limites no ano de 2021. Realizando a mesma análise agora para o indicador FEC, observa-se situação análoga ao que se verificou no indicador DEC. Vemos que dos 6 conjuntos da empresa, todos eles cumpriram seus respectivos limites no ano de 2021. Nesse slide, nós vemos o histórico de desempenho da apuração do indicador DEC da distribuidora SUGIP, além do histórico de limites. Nas barras, verificamos os valores apurados para esse indicador, o qual representa a quantidade de horas no ano que os consumidores ficaram sem energia. Na linha azul mais clara, verificamos os valores dos limites para anos passados. E na linha azul mais escura, nós mostramos os novos valores de limites propostos para os próximos anos. Observa-se uma trajetória decrescente dos limites propostos, começando com uma média de 15,73 horas em 2023 e terminando com 13,52 horas em 2027. Sobre o desempenho histórico dessa distribuidora, vemos que ela sempre performou abaixo dos limites do indicador DEC. Já nesse slide, vemos o histórico do desempenho da apuração do indicador FEC da distribuidora SUGIP, além do histórico dos seus limites. Nas barras, verificamos os valores apurados, que representam a quantidade de interrupções no ano que os consumidores ficaram sem energia. Na linha amarelo mais escuro, verificamos os valores dos limites para anos passados. E na linha em amarelo mais claro, mostramos os novos valores de limites propostos para os próximos anos. Observa-se também uma trajetória decrescente de limites, que começa com uma média de 9,23 interrupções em 2023 e termina com 7,23 interrupções em 2027. Sobre o desempenho histórico da distribuidora neste indicador, também se verifica que ela sempre performou abaixo dos limites estabelecidos pela ANEEL. Agora, nesta lâmina, vemos um comparativo dos limites de DEC da SUGIP, nas barras cinzas, com os limites de outras empresas de menor porte da região Nordeste, representadas nas linhas. Observa-se que os limites do DEC permanecem aderentes à realidade da região. Realizando a mesma análise para o FEC, percebe-se que os limites da SUGIP, nas barras em cinza, estão acompanhando os limites das distribuidoras de menor porte da região Nordeste, nas linhas. Assim, constata-se que os limites de FEC permanecem aderentes à realidade da região. Esses são os pontos que queríamos apresentar para essa audiência. Agradeço a atenção dispensada. Tenham todos um bom dia. Agradeço a apresentação do Renato. Para a terceira apresentação, passamos a palavra ao servidor da Superintendência de Gestão Tarifária, Charles Lenza, que exibirá a metodologia utilizada e os resultados preliminares obtidos neste processo de revisão tarifária periódica da SUGIP. Bom dia a todos, meu nome é Charles Rocha, faço parte da equipe da Superintendência de Gestão Tarifária e sou um dos responsáveis pelo processo de revisão tarifária de 2022 da Companhia Sul-Sergipana de Eletricidade. Vou apresentar o resumo dos resultados preliminares objeto da consulta pública número 4 de 2022 e desta audiência pública. A apresentação está dividida em duas partes. A primeira é relacionada aos conceitos metodológicos aplicáveis aos processos tarifários e a segunda, relacionada aos resultados do cálculo preliminar da revisão tarifária periódica de 2022 da SUGIP. Antes de apresentar a metodologia de cálculo, convém textualizar o termo equilíbrio econômico-financeiro definido no contrato de concessão. Este equilíbrio se dá pela relação entre a distribuidora e seus clientes. De um lado, os consumidores que devem receber um serviço de qualidade conforme padrão estabelecido pela ANEEL, pagando por isso uma tarifa justa. De outro lado, a distribuidora que deve receber recursos suficientes
para a cobertura dos custos operacionais e investimentos necessários para a prestação do serviço com qualidade desejada, o que contempla também o retorno pelo capital investido com essa finalidade. Conforme previsto no contrato de concessão, o equilíbrio econômico-financeiro é alcançado por meio da aplicação de 3 mecanismos de atualização das tarifas. Na revisão tarifária periódica, que ocorre a cada 4 ou 5 anos, são definidos os custos operacionais eficientes, as metas de qualidade a ser alcançadas pela concessionária, as perdas regulatórias de referência e os componentes do fator X, que serão apresentados em slide específico. No reajuste tarifário anual, que ocorre entre as revisões, os custos de distribuição ou de parcela B são atualizados por índice inflacionário, descontando-se deste o fator X. Já os custos da parcela A, da qual fazem parte os custos de geração, de transmissão e encargos, considerados não gerenciáveis pela distribuidora, são atualizados e repassados às tarifas. Destaca-se que a metodologia de cálculo dos custos relacionados à parcela A é a mesma para revisões e reajustes tarifários. Por fim, há ainda o mecanismo de revisão tarifária extraordinária, o qual é aplicável nos casos de custos não previstos nas revisões ou reajustes, que causam desequilíbrio ao contrato de concessão. Conceitos relacionados aos custos da parcela A, iniciando pelos custos de energia considerados nos processos tarifários. Para atender adequadamente ao seu mercado, a concessionária de distribuição deve contratar, além do montante demandado por seus clientes, montantes adicionais referentes às perdas elétricas inerentes à transmissão e distribuição de energia, além de perdas não técnicas associadas a furtos de energia, adulteração de medidores ou erros de medição. As perdas técnicas são estimadas a partir de simulação, nas quais consideram as características técnicas da rede elétrica. Por outro lado, as perdas não técnicas regulatórias eficientes, consideradas na definição das tarifas, levam em conta a complexidade do combate ao furto de energia na área de concessão. Neste processo, a ANEEL exige, por exemplo, que concessionárias com menor complexidade socioeconômica atinjam patamares de eficiência de combate a perdas alcançados por concessionárias que atendem áreas de maior complexidade socioeconômica. Em resumo, o custo total de energia considerado no processo tarifário compreende a soma do montante associado ao mercado da distribuidora, dos montantes estimados de perda técnicas na transmissão e distribuição e do montante de perdas não técnicas regulatórias, considerado eficiente pela ANEEL. Outro item da parcela A são os custos de transporte. Os custos de transporte são valorados por meio dos montantes de demanda contratados junto às transmissoras e junto às outras concessionárias de distribuição, montantes estes multiplicados pelas tarifas aplicáveis, as quais são reguladas pela ANEEL. Observa-se que a ANEEL exige a contratação de montantes eficientes, podendo a concessionária de distribuição ser penalizada caso as demandas contratadas não sejam adequadas. O terceiro e último item da parcela A, encargos setoriais. Os encargos setoriais são custos associados à promoção de políticas públicas do governo federal ou ao custeio de custos do setor elétrico. De todos os encargos considerados nas tarifas de energia elétrica, listados nesse slide, o de maior relevância é a conta de desenvolvimento energético, cujos recursos destinam-se ao custeio de políticas públicas, tais como custeio de descontos a consumidores de baixa renda e a cooperativas e produtores rurais, custeio da subvenção da geração térmica nos sistemas isolados, custeio da universalização dos serviços de distribuição de energia elétrica, dentre outros. Itens relacionados à parcela B, iniciando pelos custos operacionais. Os custos operacionais são aqueles necessários para a manutenção das redes elétricas e subestações da concessão, bem como os necessários ao atendimento comercial ao cliente. A determinação dos custos regulatórios, reconhecidos na tarifa de energia, é realizada mediante metodologia específica, por meio da qual
se calcula a faixa de custos operacionais e eficientes. Caso os custos atualmente presentes nas tarifas estejam dentro da faixa considerada adequada, não há alteração desses custos. Caso os custos estejam acima da faixa de eficiência, é estabelecida a trajetória de redução ao longo do ciclo tarifário. Por fim, se os custos presentes nas tarifas estiverem abaixo da faixa de eficiência, é estabelecida a trajetória de aumento. Outras duas componentes principais da parcela B são a remuneração do capital e a cota de reintegração, que estão associadas aos investimentos feitos pela concessionária necessários para a prestação de serviços de distribuição de energia, desde que reconhecidos pela ANEEL. Estes investimentos constituem a base de remuneração regulatória, sendo composta por cabos, transformadores e equipamentos de subestação, por exemplo. Essas componentes podem ser comparadas a uma aplicação financeira. Por um lado, a remuneração do capital, associada ao volume de recursos financeiros aplicados pela concessionária de distribuição em investimentos, seria o equivalente ao rendimento obtido na aplicação. Por outro lado, a cota de reintegração, parte destinada à reposição dos ativos de distribuição, quando estes atingem o final de sua vida útil, seria equivalente ao retorno do capital investido, também chamado de principal. Conforme já apresentado, o fator X é definido nos processos de revisão tarifária e será aplicado nos reajustes, descontando a inflação na atualização da parcela B. O fator X possui três componentes. O primeiro é o PD, que avalia os ganhos de produtividade das concessionárias, ou seja, avalia a variação de receitas e despesas dada a alteração do seu mercado consumidor. O segundo componente é o T, que leva os custos operacionais para a faixa de eficiência durante o ciclo tarifário. E por último, o componente Q, que reflete a qualidade de serviço da concessionária, avaliando o desempenho da distribuidora em relação aos limites dos indicadores técnicos e comerciais propostos pela agência. Segunda parte da apresentação. Resultados provisórios da revisão tarifária de 2022 da Companhia Sul-Sergipana de Eletricidade. O efeito médio que seria percebido pelo consumidor é de 15,67%. Esse efeito decorre dos diversos itens que compõem a tarifa. Quanto aos itens que contribuíram para o reposicionamento econômico, temos 4 primeiros, relacionados aos custos não gerenciáveis, os quais compõem a parcela A, cuja variação contribuiu para o efeito em menos 1,12%. Somado a esses custos, a parcela B, que representa os custos de distribuição, os quais são gerenciáveis e relacionados às atividades da distribuidora, que variou de forma a aumentar o efeito em 1,86%. Adicionado aos custos econômicos, temos a contribuição dos componentes financeiros, os que entram no processo para compensação no próximo ciclo tarifário, contribuindo com 10,84%, os que saem, considerados no processo de 2021, com efeito de 4,17%. A tabela direita exibe as tarifas por grupo tarifário. É importante destacar que o efeito médio de 15,67% não é igualmente percebido por todos os consumidores. A diferença de efeitos entre os grupos A e B deve-se principalmente ao aumento de custos associados aos itens arrecadados na TUSD, que afetam fortemente consumidores do grupo A, como a CDE Uso, o Proinfa, custos associados à rede básica Fio A e à distribuição Fio B. Além disso, houve a redução das despesas relacionadas à aquisição de energia, arrecadadas mediante TE, a qual tem impacto expressivo para consumidores do grupo B, os quais, em sua totalidade, são cativos. No que tange às novas TRs, calculadas nessa revisão, destaca-se que houve um aumento maior nos custos médios dos ativos utilizados para atender os consumidores do grupo A, provocando um maior efeito para esses consumidores. Para consumidores do subgrupo B1, composto por consumidores residenciais convencionais, baixa renda e tarifa branca, o efeito médio é de 11,14%, ou seja, aumento de R$ 11,14 para cada R$ 100 faturados atualmente.
Custos da parcela A que impactaram a revisão tarifária. Encargos setoriais instituídos por lei para viabilizar a implantação das políticas públicas impactou a revisão em 5,49%. Destaca-se o aumento da previsão da nova cota de CDE uso de 2022 para a distribuidora, cujo impacto foi de 2,29%. O aumento dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva, com impacto de 2,17%, e do Proinfa, com impacto de 1,09%. Custos de transmissão, relacionados ao transporte da energia da geração à distribuição, impactou a revisão em menos 0,62%. Destaca-se a contribuição em menos 0,91%, a redução dos custos de rede básica e rede básica fronteira, resultado do reperfilamento da dívida associada à RBSE no cálculo das novas tarifas. Compra de energia, impactou a revisão em menos 6,08%. Destaca-se a redução do custo de energia associado ao contrato bilateral com a Santa Maria Comercialização, com impacto de menos 5,83%. As perdas técnicas e não técnicas são definidas nos processos de revisão tarifária. Perdas técnicas apuradas no último ciclo tarifário foi de 10,46%, enquanto o valor calculado para o próximo ciclo é de 11,47%, aproximadamente 1% acima do ciclo anterior. Para as perdas não técnicas, a abordagem adotada se baseia na comparação de desempenho das distribuidoras em área de concessão com níveis de complexidade comparáveis. O percentual de perdas não técnicas reconhecido no último ciclo foi de 3,32%. O percentual reconhecido pela ANEEL na presente revisão tarifária, com trajetória de redução ao longo do próximo ciclo, inicia com 2,64% para o ano de 2022, atingindo 0,95% em 2026. Fator X, conforme já mencionado, é o redutor da inflação na atualização da parcela B. Portanto, componentes positivos contribuem para a redução tarifária, enquanto componentes negativos para o aumento das tarifas. Nessa revisão foram calculados os componentes PD e Q do fator X. O componente PD, que captura os ganhos de produtividade do setor e compartilha com o consumidor final, indicou o valor de 1,01%, o que significa maiores ganhos de produtividade em relação à média das distribuidoras. O componente T, que estabelece a trajetória do custo operacional, indicou o valor de 0%, devido aos custos operacionais existentes na tarifa estarem dentro da faixa de eficiência e, portanto, não havendo trajetória estabelecida ao longo do ciclo. O componente Q, que apura a qualidade e incentiva a melhoria das concessionárias, foi calculado em 0,48%. Passa-se agora ao detalhamento dos custos relacionados à parcela B ou de distribuição, que compreende os custos de administração, operação, manutenção e os custos anuais dos ativos que refletem os investimentos realizados pela distribuidora. A variação da parcela B é de 4,7%, o que contribuiu para o efeito de 1,86%. Para a definição dos custos operacionais eficientes, foi utilizado o modelo de comparação entre concessionárias, sendo que a partir desta análise comparativa, verificou-se que os custos operacionais atualmente presentes nas tarifas de distribuição estão dentro do intervalo de custos eficientes, não havendo, portanto, o estabelecimento de trajetória ao longo do ciclo. Com relação às anuidades, que compreendem a cobertura dos investimentos de curto período de recuperação, tais como os realizados em veículo, equipamentos, de informática e infraestrutura de edifícios, o impacto correspondente na revisão foi de 0,17%, o qual proveio da atualização das bases das anuidades, correspondentes das quais o cálculo depende. No que diz respeito à remuneração do capital, houve uma variação de 24% em relação aos valores existentes nas tarifas, o que representou um impacto tarifário de 1,76%. A situação adveio principalmente da nova base de remuneração líquida em decorrência dos investimentos realizados pela Surgip. Com relação à cota de reintegração regulatória ou depreciação,
houve a variação de 26,3% em relação aos valores existentes nas tarifas, o que representou um impacto de 0,82% na revisão. O aumento proveio da nova base de remuneração bruta e da taxa de depreciação. Por fim, destaca-se o aumento dos montantes relacionados à ultrapassagem de demanda, excedente de reativos e outras receitas. Consequentemente, está sendo considerado a reversão dos recursos em favor da modicidade tarifária, com impacto de menos 0,5%. Componentes financeiros. Os financeiros de CVA foram estimados pela SUGIP, que totalizam um impacto de 5,19% e serão fiscalizados e recalculados até a versão final dessa revisão. Merece destaque o montante da reversão em favor da modicidade tarifária, de receitas associadas ao encargo tarifário da conta Covid aplicável a consumidores migrantes para o ACL, Resolução Normativa 885 de 2020, e ao spread da conta Covid, Resolução Normativa 952 de 2021, com impacto na revisão de menos 0,1%. Este gráfico apresenta o ranking de tarifas B1 residencial para todas as distribuidoras do país. A tarifa da SUGIP passaria da 29ª posição, com R$ 617,59 o megawatt-hora, para a 7ª posição, com R$ 691,18 o megawatt-hora. Este outro gráfico ilustra a evolução da tarifa residencial B1 da SUGIP nos últimos 10 anos em comparação com os indicadores oficiais IGPM e IPCA. A variação total da tarifa B1 foi de 67,5%, como se verifica nas barras azuis, enquanto o IGPM foi de 121,55% e o IPCA foi de 74,94%. O impacto acumulado ficou, portanto, abaixo dos indicadores inflacionários. A composição da tarifa fica da seguinte forma: custo de distribuição, 30,6%, custo de energia, 22,3%, custo de transporte, 9,3%, encargos setoriais, 11,8% e tributos, 25,9%. Na sequência, o representante da SRD irá apresentar a apuração dos indicadores de continuidade. Próximas etapas do processo de revisão tarifária. Prazo máximo para envio de contribuições, 1º de abril. Data limite para análise das contribuições pela SGT, 6 de maio. Reunião de diretoria, com deliberação do processo prevista para 17 de maio. Início da vigência das novas tarifas da SUGIP, 22 de maio. Finalizo a apresentação dos resultados preliminares da revisão tarifária da Companhia Sul-Sergipana de Eletricidade e convido os interessados a consultarem a nota técnica número 10 da SGT, que contém maiores detalhes sobre a revisão em comento. Muito obrigado. Agradeço a apresentação do Charles. E para a última exposição, estava prevista a apresentação do Conselho de Consumidores da SUGIP, mas o Conselho optou por não utilizar o espaço oferecido durante a audiência pública. Ressaltamos que o Conselho poderá apresentar suas contribuições no âmbito do processo da consulta 4 de 2022 e o prazo segue até o dia 1º de abril de 2022. Bem, feita a apresentação inicial e não havendo expositores inscritos, passamos para o encerramento. Reitero que as apresentações e os documentos apresentados nesta audiência pública, bem como as contribuições enviadas à ANEEL até o dia 1º de abril por meio eletrônico ou via correio, serão analisadas pela agência antes da tomada de decisão sobre as tarifas a serem efetivamente aplicadas. Como foi apresentado, mantidos inalterados os dados considerados até o momento da realização desta audiência pública, a revisão tarifária da SUGIP conduzirá a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 15,67%,
sendo 24,9% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 11,9% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. É importante ressaltar que os índices em consulta são preliminares. Os valores definitivos serão aprovados após a análise das contribuições recebidas e entrarão em vigor em 22 de maio de 2022. Relembro que esta audiência pública está vinculada à consulta 4 de 2022 e o prazo de contribuição segue até o dia 1º de abril. Mais informações estão disponíveis no site www.anel.gov.br na área Participação Social. Agradecemos a participação de todos e declaro encerrada esta reunião virtual. Tenham todos um bom dia.